Agora volte para a tabela da Associação de Construção e Empréstimos e observe em que resultaria a economia de 7,47 por semana. Suponha que a quantia que o rapaz realmente poupasse fosse $25 por mês. A poupança teria aumentado a bela quantia de 5.000 no final dos primeiros 10 anos. O rapaz em questão tinha 21 anos de idade, na época em que fez a contabilidade das despesas. Quando chegasse aos 31 anos, teria uma quantia substancial no banco, caso poupasse $25 por mês. E essa poupança poderia gerar muitas oportunidades que o levariam diretamente à independência financeira. Alguns pseudo-filósofos de pouca visão gostam de salientar que ninguém pode ficar rico apenas poupando alguns dólares por semana. Isso pode ser bem verdade, até onde o raciocínio alcança, que não é muito longe. Mas o outro lado da história é que a poupança de até mesmo uma pequena soma de dinheiro coloca o indivíduo numa posição onde muitas vezes essa pequena quantia pode garantir vantagem em oportunidades de negócio, o que leva direta e muito rapidamente à independência financeira. Caso ainda não tenha adquirido o hábito de poupar dinheiro sistematicamente, a tabela anterior mostra que a poupança de $5 por mês somaria no final de 10 anos. Deve ser copiada e colada no espelho, onde irá lhe encarar todas as manhãs, quando você levantar, e todas as noites, quando lhe deitar. A tabela deveria ser reproduzida com letras e números de 2,5 centímetros de altura e colocada nas paredes de cada escola pública do país, onde poderia servir de lembrete constante para todos os alunos sobre o valor do hábito de poupar. Cada fracasso, cada adversidade, cada mágoa pode ser uma bênção disfarçada, desde que abrande a parte animal de nossa natureza. Alguns anos atrás, antes de levar sério o valor do hábito de poupar, o autor contabilizou o dinheiro que havia escapado entre seus dedos. A quantia foi tão alarmante que resultou na redação dessa lição e a inclusão do hábito de poupar como uma das leis do sucesso. Segue abaixo uma lista detalhada das contas: $4.000 herdados, investidos no negócio de peças de automóvel com um amigo que perdeu todo o montante em um ano. $3.600 dinheiro extra ganho com artigos para revistas e jornais variados, todo gasto inutilmente. $30.000 ganhos por treinar 3.000 vendedores com a ajuda da lei do sucesso, investidos em uma revista que não teve êxito porque não havia capital de reserva para sustentá-la. 3.400 dinheiro extra ganho com discursos e palestras, todo gasto à medida que era recebido. $6.000 estimativa do que poderia ter sido poupado num período de 10 anos, a partir dos ganhos regulares a uma taxa de apenas $50 por mês. $47.000. Caso essa quantia tivesse sido poupada e investida, assim que recebida, na associação de construção e empréstimo ou em alguma outra modalidade que rendesse juros compostos, teria chegado a um montante de $94.000. A época em que esta lição era escrita, o autor não é vítima de nenhum dos hábitos comuns de dissipação, tais como jogo, bebida e entretenimento excessivo. É quase inacreditável que um homem cujos hábitos de vida são razoavelmente moderados possa ter gasto 47.000 em pouco mais de 10 anos sem ter nada para mostrar. Mas pode acontecer. Uma reserva de capital de $94.000, trabalhando-se com juros compostos, é suficiente para dar a qualquer homem a liberdade financeira que necessita. Lembro da ocasião em que o presidente de uma grande corporação me enviou o cheque de $500 por um discurso que proferi em um jantar para os empregados e recordo nitidamente a que me veio à mente quando abri a carta e vi o cheque. Eu queria um carro novo, e aquele cheque era exatamente a quantia necessária para o primeiro pagamento. Eu já havia gasto o dinheiro antes que ficasse 30 segundos em minhas mãos.
Talvez essa seja a experiência da maioria das pessoas. Pensam mais em como vão gastar o que têm em maneiras de poupar. A ideia de poupar e o autocontrole e autossacrifício que a acompanham estão sempre ligados a pensamentos de natureza desagradável. Mas, como é eletrizante pensar em gastar. Existe uma razão para isso. A maioria de nós desenvolveu o hábito de gastar, enquanto negligenciava o hábito de poupar. E qualquer ideia que frequenta a mente humana, apenas raramente não é tão bem-vinda quanto as que frequentam com constância. Na verdade, poupar pode se tornar tão fascinante quanto gastar, mas não até se tornar um hábito regular, bem fundamentado e sistemático. Nós gostamos de fazer o que é repetido com frequência, o que é apenas outra maneira de afirmar o que os cientistas descobriram, que somos vítimas de nossos hábitos. O hábito de poupar dinheiro exige mais força de caráter do que a maioria das pessoas desenvolve, pois significa abnegação e sacrifício de diversões e prazeres das mais diferentes maneiras. Por essa mesma razão, quem desenvolve o hábito de poupar adquire ao mesmo tempo muitos outros hábitos necessários para o sucesso, especialmente autocontrole, autoconfiança, coragem, equilíbrio e liberdade do medo. Quanto se deve poupar? A primeira questão que surge é: quanto se deve poupar? A questão não pode ser dada em poucas palavras, pois a quantia que se deve poupar depende de muitas condições, das quais algumas podem estar sob controle e outras não. De modo geral, um assalariado deveria repartir seu vencimento como segue: poupança, 20%, sustento, moradia, alimento e vestuário, 50%, educação, 10%, recreação, 10%, seguro de vida, 10%. Já a lista abaixo indica a distribuição aproximada que a média dos homens geralmente faz: poupança, nada; sustento, 60%; educação, 0%; recreação, 35%; seguro de vida, 5%. No item recreação estão incluídas, claro, muitas despesas não recreativas, tais como dinheiro gasto com bebidas alcoólicas, jantares e outros itens semelhantes, que na verdade servem para minar a saúde e destruir o caráter. Um analista experiente afirmou que poderia dizer, com muita precisão, que tipo de vida um homem levava examinando seu orçamento mensal. Além disso, a maior parte das informações seria obtida no item recreação. E esse então é um item a ser observado com o mesmo cuidado que o jardineiro de estufa observa o termômetro que controla a vida e a morte das suas plantas.